Estamos aqui mais uma vez, né, no podcast do Campeões de Gramados. E eu queria hoje, inclusive, agradecer muito a Deus, né, por dar essa oportunidade. E também agradecer a vocês, né, que foram lá no podcast, na minha entrevista. E dos seus 560 pessoas que foram lá visualizaram, ainda estão continuando muitas visualizações. Obrigado por vocês ajudar o Campeão de Gramado nesse trabalho que nós estamos começando. E eu tenho certeza que a tendência é melhorar cada dia mais. Hoje, nós estamos aqui para fazer uma entrevista com o entrevistador. Ele hoje vai ser entrevistado. E esse entrevistador que vai ser entrevistado, ele tem um currículo que muitas pessoas desconhecem. E hoje ele vai colocar isso aqui, esse currículo dele no nosso programa, que é o meu amigo Toninho. Toninho, é todo o seu microfone. Pô, Alexandre, eu só tenho a agradecer. Você é amigo, você é meu amigo de outros carnavais, você sabe como é que é. E você tem essa mania mesmo de falar que você tem esse currículo, que eu tenho esse currículo e tal. Eu sei, eu reconheço. Eu jogava bola, eu não era um cara ruim de bola, mas longe de você, do Paulinho, do Rogério, muito longe. Mas eu tinha uma virtude muito grande, que eu sempre falo, eu tinha amigos, e meus amigos eram os craques, meus amigos eram os craques do momento. Eu lembro quando a gente chegava no campo do Marilândia, porra, a gente chegava junto ali, porra, o pessoal até achava que eu era bom de bola igual você, igual a Mauri, igual a maioria da casa, mas os craques da época eram meus amigos. Essa era a minha virtude, eu era um cara agregador, brincalhão, eu tinha muitos amigos fora do campo. Mas agora, no meu currículo mesmo, vamos falar do meu currículo? Isso. Eu, quando eu era jovenzinho, eu brincava muito de bola na rua, nos campinhos e tal. Aí fui jogar no time do Benedito, acho que foi o primeiro time de 11, assim mesmo que eu joguei, no time do São Benedito. Aí porque o técnico era ele e o seu João, pai do Joãozinho. Aí a gente tinha um time ali. E era o nosso time, era onde a gente jogava. Até que um dia, eu e Marquinhos, que era o meu melhor amigo, Marquinhos Rangel era o meu melhor amigo. A gente se encontrava de manhã, passava o almoço, se encontrava de tarde, se encontrava de noite para sair, fazíamos apostas, às vezes o time dele contra o meu, e a coisa, mas assim, Marquinhos é o meu melhor amigo, um abraço para tu, amigo. Ele e toda a família, o Boi. Até hoje no Zap, ele mora longe, né, mas a gente se fala até hoje. Marquinhos era o meu melhor amigo da época. Aí até que nós dois conversamos, bora montar um time pra gente? Aí, pô, vamos. Aí conversamos, fundamos Roma. Chamamos nossos conhecidos, nossos amigos de futebol ali, montamos, por sinal, nosso time era um timaço. Era só moleque bom. Como o Paulinho falou aqui do time, eu falei, era o goleiro Geraldo, Pará Paçoca, lateral direito, os dois zagueiros, eu acho que era... Bira veio depois, mas na fundação mesmo do time, eu não vou lembrar todo mundo, mas você tem justiça, mas jogava... Pô, Arlindão era no meio campo, Nelson, cabeça de área, Nilson... Eu era ponto esquerdo que eu corri igual o capeta, mas pô, nosso time era bom mesmo, mas todo mundo moleque. Uma vez Arlindo levou nosso time para jogar no segundo quadro do Bom Retiro, nós fomos campeão no segundo quadro do Bom Retiro. Mas, passado isso, foi isso, joguei no Americano, nos Aliados, Nacional, Marilândia. Mas eu vou te lembrar um time que você jogou, que eu também joguei, e que você fez muito, foi excelente nessa passagem. Foi na Pioneira. Na Pioneira eu jogava. Na Pioneira você me fez... Você. Mas não era fácil cruzar a bola para o Alexandre, e Alexandre, você tinha uma impulsão muito grande. Você sempre fala que eu começo a falar de mim e falo de você, mas era mesmo. Hoje você está falando de você. Era só cruzar e correr para o braço. A gente cruzava e nem olhava, corria para o braço que o Alexandre alcançava mesmo a bola. E era isso, meu currículo foi assim. E depois, comecei a organizar campeonato, que eu era muito bom nisso, de organizar as coisas, comecei a organizar, fazer tabela, e às vezes as pessoas de outros campeonatos, como o próprio Gilson, quando ele vinha aqui em casa me pedir para eu fazer tabela para ele. Ele me dava os nomes do time, eu ia fazer uma tabela lá, depois ele só entrava com as datas e fulano contra fulano muitas vezes aí, e foi assim. Fiz aquele campeonato que depois foi o último, eu não quis mais fazer, foi aquele que Paulinho citou na entrevista dele, do Roberto Dinamite.
Isso, cara, mas o bom da gente que eu fiz muito no futebol aqui, o bom para mim foi as amizades. Eu fiz amizades que eu tenho até hoje, amigos muitos, amigos, pô, como eu costumo dizer, amigo é dar com pau. Meus amigos. Eu quando eu falo que você tem currículo, justamente é por isso, porque os times que você citou aí, né, eu conheci todos eles, e era top. Era top, e você fez parte de isso. Vai falando, pode falar. Eu joguei Roma, Pitologia, Pioneira, Aliança, Amarelinho, Nacional, o time aqui do Bragantino. O Bragantino foi um time que eu fundei. O Joãozinho colocou a foto do Bragantino aquele time, eu e o João que fizemos, eu e o Joãozinho Russo. Joãozinho Russo que jogava muito, né? Joãozinho, top, zagueiro. Vai ser um dia nosso entrevistado aqui. Mas é isso, galera. Eu tenho o maior orgulho de ter os amigos que eu tenho, de ter as passagens que eu tenho, a lembrança que éramos felizes, né, Alexandre? Era uma felicidade. Hoje em dia, como eu pergunto sempre aos colegas aqui, quando você se lembra de um jogo, eu me lembro, desde quando eu deito, eu lembro de jogos como Rosário. Eu lembro um jogo que você participou e que você não esquece esse jogo. Fala com a gente agora aí. Porque você sempre pergunta isso, né? Você perguntou isso pra mim, você perguntou isso ontem pro Paulinho. Eu queria saber de você. Um jogo que você deita na sua cama ou no seu sofá e você lembra, esse jogo foi marcante na minha vida. Fala comigo. Vamos lá então. Eu lembro que uma vez tinha um campeonato de futebol de salão, diferentemente de vocês, no futebol de salão, na praça da Rua 2, era um acontecimento. Toda noite, não lembro se era terça e quinta, mas era dia de semana, era um acontecimento. Aquela praça ali lotava de gente. A gente tinha times para colocar ali, jogar, era fulano contra ciclano, e tinha um time que era o Red Star, que era um time muito bom, e a nossa galera, a gente montou um time. Nossa rapaziada daqui do lado de cá, eu, o Joãozinho Russo, o Cisne, irmão dele, o Rail, uns colegas daqui. A gente montou o nosso time, só que o nosso grupo era muito grande. Aí a gente montasse um time, ia sobrar muita gente. Aí o que nós fizemos? Montamos dois times. E fomos, poxa, gente, qual foi a nossa surpresa? Que os dois times nossos foram para as semifinais. Nós contra um e o nosso outro time, nós montamos o Copal, que o Beto era o dono das camisas, o nome do time era Copal, e o Rogério foi e montou o Copa L. Só para diferenciar. E aí fomos à final. Na semifinal, nós contra o Red Star e o Copa L contra um outro time que estava na final, que eu não sabia. Mas eu lembro que o Copa L perdeu e nós entramos no outro jogo com aquele sangue nos olhos. Mas o nosso time era bom. O Joãozinho jogava muito, era Aguinaldo, meu primo no gol, que era maluco. O Raildo, que jogava bem, o Sidney e eu, éramos nós cinco. Futebol de salão, aquele futebol que não tinha negócio de goleiro linha, não tinha ainda. Fizemos um jogo muito bom lá na praça. E ganhamos o jogo e perdemos o campeonato porque fizemos uma substituição fora do tempo. Olha bem, e eu, com esse negócio de ser muito certinho, eu aceitei isso, arrumei um monte de inimigos, amigos, né? Arrumei uma briga briga assim, no bom sentido, com os meus amigos, porque ninguém queria perder, e eu achava que era só mais um jogo, mas os caras ganharam da gente no tapetão, nunca mais eu esqueço isso. No Zaire mesmo, cara, eu ia esquecer, rapaziada do Zaire, peço desculpa pra vocês aí, mas foi fundamental como eu joguei no Zaire. Ronaldão, o falecido Roberto, que era presidente do Rosário, na zaga. Nosso time do Zé era muito bom. Chiquinho, eu chamava a nossa zaga da Barreira do Inferno. Era Chiquinho, Paulinho Burro e Bebeto. Olha só, eles já bateram em vocês? Essa zaga aí. Eles já bateram? Não, eles bateram em todo mundo. Bateram nele mesmo, eles batiam nele mesmo. Mas falando assim, quem pensa que o time do Zé era muito bom. Eu escalo o time aqui pra você. Era Ronaldo, Roberto de lateral, Chiquinho e Bebeto na zaga e o Paulinho Burro de lateral esquerdo, que era a Barreira do Inferno. Aí tinha o Caco na cabeça da área, o Ronaldo Preto na zaga,
de meia direita, e o Guizinho jogava muito, né? Guizinho jogava muito de 10. E o ataque era eu, Macaca e Valtinho. Mauri Macaca, centroavante. Jogava pra caramba. E quando eu era zagueiro também era carniceiro, assim, tá, Maurício? Mas eu queria falar do Chiquinho aqui. Meu coração também. Eu quero falar do Chiquinho, que o pessoal fala assim, pô, o Chiquinho só metia porrada. Ele metia porrada mesmo, mas ele jogava muito de zagueiro, muito. O Chiquinho jogava pra caramba. Clássico, mas gostava de uma canela também, gostava de um tornozelo, né? Pô, mas era muito bom aquela época dos caras ali do Zaire, pô, não podia deixar de falar isso, né? Aquela época ali eu aprendi muita coisa com aqueles caras, os caras família, era uma família o time do Zaire. A gente acabava o jogo, a gente ia, nosso campo era lá no campo da Vila, a gente ia eu ia de moto ainda, eu chegava lá de moto, jogava minha bola, saía, parava a moto no lugar e não ligava mais, só ia ligar de noite, porque era muita cerveja, que eu bebia pouco, né? Mas, pô, galera, a gente tinha um pagode, era família, aquela galera, eu tenho uma saudade imensa daquela rapaziada. Toninho, eu quero dizer para você o seguinte, foi muito legal fazer esse trecho contigo, né? Voltar nesse tempo que você voltou, né? Lembrava disso tudo que você lembrou, foi muito legal, e eu queria passar para você finalizar e dar seu abraço, falar, o microfone é seu. Obrigado por me condicionar a ser entrevistado, entendeu? Eu costumo dizer que eu não mereço tanto não, mas meus amigos, eu carrego aqui no peito. Quero pedir a galera mesmo, reforçar o pedido do Alexandre aí, compartilhar, curtir, comentar lá no nosso podcast. Pô, fazer um like lá, se inscrever, que é muito importante para nós. Isso. E lembrar que, poxa, futebol, gente, aqui no Segundo Distrito, não acabou. O futebol que era muito bom, mas não acabou. Vamos continuar. Como é que a gente fala? O esporte inclui. E o futebol aqui é aquilo. Pessoal, obrigado a todos aí.